Já pararam para pensar como os cavalos são tão bons nas pistas? E como eles conseguem fazer o percurso tão bem? Acontece que os equinos atletas eles podem atingir até 75 km por hora. E como a modalidade dos 3 tambores exige muito esforço físico, eles precisam de treinos, uma boa alimentação e suplementos, além do acompanhamento de profissionais como zootecnistas e veterinários. Você vai conseguir, para uma prova, emitir uma guia de trânsito animal, uma GTA. Tá? Nessa GTA vão estar anotados os exames que o animal deve portar, são os exames de anemia, mormo, e as vacinas contra a influenza, tétano e gripe, sendo que a de influenza é obrigatória, mas normalmente elas vêm influenza, tétano e encefalomielite, corrigindo. Sendo que a influenza, que é a gripe, ela é obrigatória, as demais elas vêm normalmente num pacote da mesma vacina. E um atestado de sanidade emitido por um veterinário com um prazo nunca superior a 72 horas do início do evento. Então o veterinário tem que atestar, quando você vai tirar o GTA, que esses animais estão aptos para a prova, que eles não são portadores de nenhuma, visualmente, de nenhuma doença infecto-contagiosa, nem parasitária, para evitar aí a contaminação durante o período do evento. Então você tem todos esses exames que são necessários, esses exames de anemia e mormo, eles levam 48 horas para ficar pronto em média, e tem validade aí de 60 dias. Então você tem que renovar periodicamente esses exames. Isso aí tudo para evitar que o animal vá para uma prova, entre em contato com outros animais. No caso, por exemplo, da anemia infecciosa, ela é transmissível pela água que o animal bebe, pelo contato com espora, pelo contato com mosca, com mutuca, E o mormo, ele é mais transmissível pela respiração próxima, sendo inclusive uma zoonose, ele é transmissível para o ser humano. O animal atleta, você tem que levar em conta várias questões, Você tem que levar em conta a questão primeiro a escolha do animal, tem que ser um animal que tem um porte adequado para o trabalho e para o esporte que ele vai desenvolver. Hoje há uma necessidade do acompanhamento muito grande da questão de bem-estar animal. Então você entra com o animal numa prova, receba o animal numa prova, a partir daquele momento ele está sob minha responsabilidade também nessa questão. Então hoje, quando nós fazemos, por exemplo, um pedido de autorização de uma prova, a gente provê água em quantidade adequada para aqueles animais beberem no período que estão ali. Se for o caso de uma prova mais longa, ele tem que ter alguma alimentação que normalmente é trazida pelo proprietário, mas tem que ter ali, a gente tem que conferir se esse animal está se alimentando, uma sombra, um local de descanso, condições de dar um banho, de fazer alguma coisa. O veterinário que atua nessas provas, ele tem que ter condições de atender eventualmente um problema de cólica, um machucado, um ferimento ali, fazer uma sutura, que seja o caso, Então hoje, quando a gente vai para uma prova ou para uma exposição, a gente vai bem preparado justamente por conta disso, que é para fazer frente a todas essas necessidades que possam vir a acontecer durante o período que o animal está ali dentro do recinto de exposições. O cavalo de tambor, ele tem 4 estouros de energia, ou seja, 4 velocidades, 4 arranques e 3 paradas com 3 movimentações, 3 mudanças de direção. Então a exigência para esse cavalo é um pouquinho mais forte em relação à energia, para ele ter a explosão e na recuperação também da proteína, a proteína para a recuperação da parte muscular. Outro ponto que a gente tem que analisar é a idade e o tempo de treinamento desse animal. Se o animal estiver em crescimento, se ele for um potro e ainda estiver em estágio de doma, a dieta dele tem que ser, a nutrição dele tem que ser um pouquinho mais carregada em proteína para crescimento de osso e também crescimento muscular. No caso de um animal em início de treinamento, tudo vai depender da intensidade do treinamento dele. Então, o equilíbrio entre a nutrição e a intensidade do seu treinamento. O cavalo atleta é essencial que ele tenha uma boa nutrição, para que tenha um equilíbrio entre todas as partes de energia e crescimento
no caso de um potro, no caso de um animal que já está em desenvolvimento, de crescimento e também de recuperação de musculatura. Se tiver bem legal o equilíbrio da dieta certinha, a resposta do animal é muito mais forte e também o desempenho dele, você vai ver que existe um melhor desempenho. Primeiramente, procurar bons fornecedores de alimento, tanto de feno quanto de rações. Para alimentação de feno, ou pode ser utilizado feno seco ou o capim úmido picado, sempre observar a questão de maturação, tanto do feno quanto do capim. Os dois, procurar sempre mais novos, melhorar em relação à folha, em relação à quantidade de colmo. A umidade no feno, observar se não tem nenhum problema com umidade alta, que aí pode vir bolores e fungos. No caso de ração, procurar rações já destinadas a cavalos atletas, tá? Existem rações comerciais para cavalo atleta e existem rações básicas que podem também ser utilizadas, porém a quantidade de energia delas é menor. Então sempre procurar uma ração atleta. As raças de cavalo mais comuns na modalidade dos 3 tambores são Appaloosa, Crioulo, Paint Horse e Quarto de Milha. Mas nada impede que animais de outras raças também pratiquem o esporte. Porém, o Quarto de Milha tem a capacidade de correr altas velocidades em curtas distâncias, se comparado às outras raças, e eles se adaptam às mais diversas modalidades esportivas, principalmente as de velocidade, como a de 3 tambores. Por isso, o Quarto de Milha se tornou uma das principais raças dentro do mercado equestre. Aliás, segundo a BQM, o Brasil é o segundo país que possui a maior criação de quarto de milha no mundo, com destaque para o estado de São Paulo. Mas independente da raça, todo animal deve passar pela doma, que são técnicas utilizadas para que o cavalo permita que o ser humano possa montá-lo e guiá-lo. Cada domador tem uma maneira de iniciar um potro, de domar um potro. A partir que eu comecei a mexer com essa ferramenta que eu mexo, que se chama Side Pull, eu não uso bridão, não uso nada. Então é uma ferramenta que para mim funcionou demais da conta e sempre vem dando resultado nos cavalos que eu mexo. Então eu sigo isso aí. Só que cada domador tem uma maneira de domar, de mexer com a ferramenta. Acho que as ferramentas, porque tem muita gente que usa muita ferramenta agressiva, achando que vai resolver o problema do seu cavalo. Não é isso, gente. Eu acho que hoje o que funciona num cavalo, hoje numa doma de um cavalo, é mão, é tempo, é paciência. Esse é meu ponto de vista. Se meu cavalo está com side pull, não tem nada na boca, e eu começo a iniciar o meu cavalo sempre a passo, tudo que eu vou fazer com o meu cavalo, eu faço sempre a passo e coloco o meu cavalo sempre em linha reta e não tocar na boca do meu cavalo. Eu quero que ele aprenda em liberdade. Então tudo que eu faço com o meu cavalo é com a rédea solta. Tem muita gente que acha que a doma racional não serve para um hipismo, não serve para um outro serviço. Não, a doma racional é para qualquer modalidade de trabalho. Não importa se é cavalgada, não importa se é para você fazer uma romaria, não importa se é para você pôr um cavalo na carroça. Para você pôr um cavalo na carroça, ele está bem domadinho. Então essa doma, não importa para que é, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser com calma, com paciência. A idade específica que a gente começa a mexer, o animal vai estar com 2 anos. Ele completou 2 anos, a gente começa a mexer. Porque você vai mexer bem devagar, é como voltando lá atrás, é como se pôr a criança na escola. Então tem que ir bem com paciência, bem devagar para iniciar a doma de um potro. Tanto nos treinamentos como nas provas, os animais recebem muitos cuidados, visando sempre o conforto e o bem-estar. Inclusive, uma das principais regras do esporte está relacionado aos maus tratos, em que qualquer ato que seja considerado agressão ou desconforto causa desclassificação. Durante as competições, os cavalos são submetidos a avaliações, para averiguar os devidos cuidados e se estão usando os equipamentos corretos. No próximo episódio, nós vamos conhecer outras regras do esporte. Conto com você. Até lá!